receber o Luciano Reis. Ele é um empresário no transporte de aplicativo da Sevi. Ele conecta a pessoa criando destino. Luciano, seja muito bem-vindo. Que honra, sempre. Honra toda minha. Obrigado. Bom, eu estou, assim, muito feliz de você ter recebido o nosso convite. Primeiramente, porque é uma empresa familiar. E segundo, que você é aqui no interior de São Paulo, da cidade de Tietê. E o quanto você nos tem dado orgulho. E claro que eu queria trazer você para que o nosso telespectador conheça um pouquinho. Então, seja muito bem-vindo e se apresente para o nosso telespectador lá de casa, que deve estar super ansioso para saber quem é o Luciano da Sevi. Boa noite a todos, é um prazer imenso a gente poder falar da Sevi, eu adoro falar da Sevi. É um prazer imenso estar no seu programa, já há algum tempo que a gente vinha com essa vontade e aí deu certo e é muito bacana a gente poder contar histórias de pessoas de família que acreditam e que de certa forma acontece, né? É verdade. Isso é muito, muito, muito legal. Na verdade, eu sempre digo para os meus telespectadores que a ideia do programa é justamente trazer para eles pessoas e empresa que realmente tenham um propósito, principalmente o propósito de trabalhar com a família. Então, a sua empresa é uma empresa familiar, do qual, além de alguns funcionários, muitos, né? Hoje a Sevi cresceu muito. Cresceu você bastante. tem toda a família lá trabalhando com você. Mas eu queria que você contasse pra gente como é que iniciou essa ideia de criar um aplicativo de transporte. A história ela começa em 2017, na verdade, com uma empresa diferente de aplicativo, mas é uma empresa voltada a empresas mesmo. Era um atendendo transporte, empresa. Isso, atendendo empresas. Era uma ideia de transporte corporativo. O Luciano já era motorista de empresa? Não. Tudo começou... Eu trabalhava numa empresa em Tietê. Uhum. Nós tínhamos os postos de trabalho espalhados pelo Brasil. Sim. E aí, no momento, a gente precisou mandar funcionários para o Espírito Santo. Olha só. Beleza. Aí eu trabalhava toda na uma parte logística administrativa ali, o patrão na época falou assim, olha, você consegue ver aí para esse pessoal ir lá para o terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo? Eu falei, não, tranquilo. Procurei ali taxistas, motoristas, e era mais ou menos a hora do almoço que saía. E aí a gente sabe que no interior a gente sempre teve uma dificuldade muito grande, motorista particular e até mesmo taxista, né? Não era algo fácil, né? E aí o pessoal falava assim, viu, mas é na hora do almoço, como é que eu vou na hora do almoço? Não, São Paulo essa hora não vou não, deixa quieto, não vou não, tal. Enfim, aí eu falei, olha, não consegui, eu vou lá pegar o carro, pego o carro da empresa, levo eles e volto. E assim fiz. Quando voltei, já voltei com isso na cabeça. Com essa ideia na cabeça. Que tranquilo. Bacana. Terminou, deixei o carro na empresa, voltei para casa. E aí, nesse dia, eu cheguei para lá e ela falou assim, olha... Pra quem? Eu vou... Chegou pra quem? Pra Laila. Quem é Laila? Laila é minha esposa. Sua esposa. Importante falar, né, gente? Como Laila assim? é minha esposa. Aí eu falei pra ela assim, eu vou sair do emprego e nós vamos montar uma empresa de transporte executivo. Ela ficou doida na hora. Ela já ficou meio maluca ali, né? Ela, mas como? Não, nós vamos montar e já tá tudo certo na minha cabeça, vai ser bom e tudo mais. E assim eu fiz, eu saí do emprego mas mesmo. Ela abraçou a ideia com você, ficou preocupada, mas... Ela sempre abraçou as ideias que eu tive, ela não sei onde que ela acreditava tanto que daria certo, mas ela sempre abraçou essas ideias e assim, eu acho que principalmente numa relação, o mais importante é esse apoio que a gente recebe, né? Eu falo que é a base de tudo de um relacionamento. Exato. Quando você confia, tá tudo bem, né? E olha que assim, mesmo com toda esse acreditar dela, né? A gente passou um mês e eu fui atrás de empresas, a gente conseguiu a primeira empresa, foi a Selene. Olha que interessante. A gente não tinha... Você lá de Tietê, você já começou com a empresa de cerquilho? Na verdade, olha, eu saí buscando qualquer empresa. Todas as empresas. Eu entrei no Google e fui buscando todas as empresas que tinham no Google, pegando os e-mails e já mandando e-mail com a empresa já formada. O nome da empresa que a gente abriu era Central de Viagens. Olha só. Sevi
é a abreviação de Central de Viagens. Gente, eu sempre fiquei me perguntando o que será que significa Sevi? É sigla do nome dos filhos? É alguma junção? Os filhos não são, não tem nenhuma Cecília, nem um Vitor. Muito interessante. Era Central de Viagens. É um filho, né? A Sevi é um filho. Sim, é um filho novinho, mas que já está criando asas aí, né? De asa além. Eu sei que assim, a gente conseguiu esse primeiro contrato aí, e aí nesse primeiro mês, o resultado do mês foram R$150. Caramba. Do mês. Aí você põe lá em cima da mesa, né? E agora, o que a gente vai fazer? No caso, era só você com apenas um carro. Na verdade, nem eu tinha o carro. Eu contratei um outro motorista, e aí a gente foi fazendo, enfim. Quer dizer, mais uma outra pessoa que também confiou no seu trabalho ali. Exato. Esse motorista, inclusive, de Boituva, ele veio. Que bacana. E a gente foi trabalhando algum tempo. Eu sei que aí, depois de algum tempo, eu já consegui mais outras empresas. Com 6 meses, aí sim, eu tive que sair para eu dirigir. Definitivamente. Porque assim, só essa comissão que a gente chama repasse do motorista, né? Ele não estava dando para... Então, sobreviver. Fiquei para lá e falei, olha, vamos alugar um carro para ver como é que vai ser. Então, com 6 meses, eu aluguei um carro e comecei eu a fazer essas viagens, porque já tinha uma demanda boa. Olha que interessante. E aí foi passando o tempo, a gente já foi conseguindo mais motoristas, já foi conseguindo 5 motoristas e mais empresas chegando. E aí eu não dormia mais de fim de semana. Porque aí você só fazia viagens. Além das viagens, o pessoal saía por aqui e mandava mensagem no meu WhatsApp. Ah, tá, para poder buscar. Para poder buscar, levar. E aí a Maiara, minha filha, ela estava na época em Florianópolis. E aí foi lá num pula-pula lá e machucou o joelho. Ai, meu Deus. Machucou o joelho, precisava operar, lá ela foi para lá. Sim. Urgente e beleza. E eu fiquei que o aqui. Luciano ficou sozinho. Fiquei sozinho, trabalhando, e aí veio a ideia de então a gente criar um aplicativo. E aí surgiu essa ideia. Vamos fazer o aplicativo. Liguei para ela, falei assim, olha, tem o negócio cresceu e a gente precisa administrar. E aí ela, nossa, eu não acredito, mas você deixa eu sair daí para falar isso, meu Deus. Aí eu falei, não, calma. Expliquei para ela. E a gente comprou, então, a primeira plataforma da Sevi. Do aplicativo. E aí, toda essa nome Sevi, logotipo Sevi, tudo saiu da cabeça aqui. Olha, mas para a gente poder ilustrar para o pessoal lá de casa, que talvez ainda as pessoas estejam chegando agora e perguntando, mas o que é Sevi? O que é esse tal de aplicativo? A gente vai passar um videozinho aí, né? Um vídeo. Para que vocês tenham um pouquinho de noção do que é a Sevi e como ela trabalha aí conectando pessoas e destino para vocês. Esse já é um novo empreendimento, né? Na verdade, o prédio ainda é o antigo. O antigo, esse é o antigo. A gente não teve tempo. Nós mudamos agora recentemente. Esses dias. A gente mudou em junho para o novo prédio. O novo prédio já muito maior. É um prédio de 270 metros quadrados, com uma estrutura muito melhor para acomodar os nossos funcionários. Mas aí você tinha quantos funcionários? Aí quando você começou, foi em 2017? Foi em 2018. A gente fez o primeiro aplicativo. Tá. O primeiro aplicativo era eu, a Laila e a Maiara também trabalhava alguma coisa. Mas o primeiro aplicativo era só a gente. Só vocês ali, só para poder administrar, na verdade. Exato. Nós tínhamos uma sala de 6 metros quadrados. Caramba, um quarto. Era um quartinho. A gente adaptou para ali para fazer um escritório, na verdade. Foi isso e era isso. Entendi. Depois, depois de um ano que a gente estava com essa plataforma, a gente entendeu que a plataforma não era funcional, não atendia mais. E o espaço também não estava mais. E aí, no mesmo ano... Aí tem aí a foto do agora? Só para o pessoal de casa acompanhar e entender assim, que em tão pouco tempo, né, Luciano? Foi uma evolução muito grande. Aí nós fomos, em um ano, nós fomos para esse escritório. Vocês estavam então ali nos 6 metros quadrados, no quarto. Aí vocês foram nós depois de um ano. contratamos funcionários, aí já passamos para ter 14 funcionários. Caramba. Aí já do lado da foto se puder voltar, né?
Eu não Volta sei um se pouquinho pode a foto. voltar. Acho que dá para voltar, né, pessoal? É, Aí ainda é o prédio antigo. esse é o prédio antigo, que né? você tinha 14 funcionários. E ali do lado da direita já é o prédio novo. Novo. Aí esse já conta já com o total hoje de 25 funcionários. 25 funcionários. Que incrível. E aí, nesse um ano que a gente estava com esse aplicativo, era necessário. A gente tinha que mudar, porque senão nós íamos ficar parados no tempo. Com certeza. A importância da gente entender que é um passo de cada vez. E aquilo vai evoluindo, a gente precisa acompanhar, senão automaticamente a gente para no tempo. E a gente fez isso no pior momento, assim, pior entre plena aspas. Pandemia. Não? O mês de dezembro é o mês que mais tem corrida. Caramba. A gente mudou a plataforma, foi uma loucura. Eu imagino, quase Os motoristas estavam doidos, porque a gente, não, as duas estão funcionando. E aí trabalhava em uma, tocava em outra. Caramba. E a gente conseguiu. Foi Nós tínhamos, desafiador, podemos época, dizer que foi bem desafiador. Muito. Nós tínhamos na época 22 mil clientes. 22 mil clientes. Isso em um ano? Isso em um ano. Caramba. Aí, quando a gente mudou, o nosso medo era perder esses 22 mil. Sim, porque até as pessoas se adaptarem pela nova plataforma. Então, toda mudança gera um desconforto, né? Exato. Com 3 meses, nós batemos para 30 mil. Caramba. Hoje nós somos em torno de 122 mil clientes que têm 122 mil, quer dizer, você atende quase 3 cerquilhos, né? Sim, basicamente. Que incrível. Basicamente. Luciano, você tem a noção do que você criou e do impacto isso perante a sociedade? Você consegue imaginar que você hoje é um dos concorrentes da empresa mundialmente, vamos colocar que ela é mundialmente, né, uma concorrência extraordinária. E você fez a diferença, principalmente no interior, para vocês que são aí da Grande São Paulo, estão ainda não chegou a Sevi ainda por enquanto, né? Porque a Sevi realmente ela está ainda e está crescendo, ela já está em 14 cidades hoje, né? Talvez não tenham noção, porque hoje a gente não ouve mais falar do seu colega, né? Que começou muito grande, é uma empresa muito grande, internacional, inclusive, né? Sim. E aí o Luciano chega, né, com uma ideia de realmente apenas resolver o problema de que você imaginou, poxa, não tem mão de obra. Sim. E eu posso fazer um serviço com excelência. Então você consegue ter essa noção que hoje você é concorrente da maior empresa do mundo em relação ao aplicativo de transporte? Você sabe que às vezes a gente se pega assim pensando, poxa, não é possível que a gente vá de encontro, não diria contra, mas trabalhando com uma empresa tão gigante como essa. E mais desafiador ainda quando a gente chega em alguma cidade e a gente consegue trazer os clientes para nós. E não foram apenas uma cidade que aconteceu isso. Quando a gente chegou, por exemplo, em Porto Feliz... Foi a mesma acolhida. Quando chegou em Lençóis Paulista, não existia outra plataforma, mas aí a Sevi chegou e foi conquistando seu espaço com os motoristas, com os clientes, e hoje a gente domina essa cidade. Você acredita que é porque a Sevi ela nasceu com um propósito? Sim, eu acredito muito nisso. Inclusive, a hora que eu entrei hoje aqui, que eu vi o quadro da missão, visão, valor ali, eu me retomei lá atrás. Logo que eu criei a empresa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente determinar o que seria a missão, a visão e quais seriam os valores da Sevi. Isso, quando você pensa... né? É a base. É a base. Quando você pensa uma empresa... Quando você coloca esses 3 pilares para ele definir o que vai ser a sua empresa vai. E aí você começa a criar depois uma coisa que se chama cultura. A cultura da empresa. Sim. Muita gente já perguntou, vocês não vão abrir uma franquia ou alguma coisa? E a minha maior preocupação, ela está justamente ligada à cultura da Sevi. A gente tem uma cultura, os funcionários têm uma cultura, os motoristas parceiros têm uma cultura. E essa cultura que eles pegaram junto à Sevi, se a gente dissolver isso e deixar, ela pode se perder. Você sabe que é tão incrível que você vai falar, porque olha só, coincidência ou não, nesse domingo eu vou até dar uma palestra sobre conexão e propósito. As pessoas hoje, muitas vezes,
estão frustradas por parcerias mal feitas, ou até mesmo empreender de forma desproporcional. Por quê? Porque ela não sabe qual é o propósito dela. Então, ela não sabe qual é o desejo, o que ela quer, o que ela gostaria de fazer. Então, ela pensa somente no dinheiro. E uma coisa tão incrível que nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês sabem de quem eu estou falando. O concorrente dele, gente, é uma das maiores empresas de aplicativo. Levando em consideração que essa empresa cobra muito mais barato. Muito Podemos mais dizer? barato. Muito a gente mais chega barato. a ter situação de 50% do valor. Só para vocês terem uma ideia. E a Sevi, ela só agregou valor. Porque quando a gente tem propósito, o valor, né, ele é insignificante. Você quer o quê? Segurança, credibilidade. Eu nunca ouvi falar aqui na nossa região de algum problema grave, como já aconteceu em outros aplicativos. Por quê? Porque tem uma empresa familiar, tem uma gerência, tem um administrador que ele não está só buscando lucro. E não é jabá, gente. Eu estou aqui falando de coração. Porque eu acho que isso é uma preocupação com as empresas. A gente vê muitas empresas acontecendo, transformando e se frustrando, né? Fechando. Muitas pessoas utilizaram, inclusive, a pandemia para fechar as portas, dizendo, olha, a pandemia... Não é isso. A pessoa não estava conectada com o próprio propósito. Você sabe que foi na pandemia que a gente cresceu mais. Ah lá. Não é desculpa, né? Não tem desculpa. Aí eu vou colocar alguns desafios. Sim. Primeira coisa, nós tínhamos pessoas... já no primeiro mês a gente teve uma queda de corrida. Porque as pessoas estavam com medo também de sair de casa, não sabia como se comportar, né? E o que a gente fez? A gente tem um contato, entre aspas, em grupos com os motoristas. Então a gente pediu, aquele motorista que tem uma outra renda, deixa que aquele que não tem a renda, que trabalhe, porque é um momento que a gente não sabe como é que vai ser. Beleza, aí isso foi dando certo. Depois, poxa, precisa de álcool gel. Eu e a Laila saíamos correndo atrás de álcool gel. Para ajudar os Para comprar, a gente comprava galões e chegava em casa, fazia os potinhos, colocava o logo da Sevi e mandava para cidades para chegar para os motoristas. Para que todo mundo ficasse com segurança. Quer dizer, vocês não estavam pensando apenas no quanto vocês iriam ganhar, e sim na saúde também desse profissional que estava trabalhando. E que não, ele é um colaborador, ele é um agregado. Como é que você ele é um parceiro. Ele é um parceiro. Né? E mesmo assim você ali preocupado. Não, a gente tem que estar preocupado, porque eu acho que aí é que está a diferença. Se tem uma coisa que nós somos dentro da Sevi, é humanos. Isso. E aí talvez, por isso que a gente tem uma central de atendimento para atender pessoas que ligam, que queiram fazer uma corrida através de uma ligação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer mandar no aplicativo. Ela nem sabe muitas vezes. Elas ainda se sentem inseguras, principalmente o pessoal mais antigo, é um pessoal que está ainda inseguro com essa questão. É novidade. Para nós, muitas vezes, o que acontece nas redes sociais, o que acontece no digital, às vezes nos assusta. Imagina uma pessoa, sei lá, com mais de 80 anos, 70 anos, ela não vai se sentir tão segura, Mas né? ela se sente segura quando ela liga. E aí ela fala assim, ela é respondida por um humano, por um ser humano. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, as máquinas vão substituir o ser humano. Eu falei, gente, isso nunca vai acontecer. Porque enquanto houver um ser humano, a gente se conecta com outro humano, não tem problema. A Sevi é uma empresa de tecnologia. Sim. A gente não abre mão do contato humano, porque o contato humano é que faz as conexões de verdade. E aí, trazendo essa questão que você até colocou do dinheiro, né? Eu não, pode parecer até demagogia, mas desde que eu criei a Sevi, eu nunca foquei no dinheiro. Eu sempre foquei no resultado da empresa. Isso é fantástico. E aí, uma vez, eu conversando... É por isso que tem acontecido. Sim. É por isso que a Sevi, ela tem crescido e você talvez nem tenha se dado conta. É né? verdade. Vou compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade e a honra de participar da inauguração do novo espaço. Sim. E quando o Luciano veio me cumprimentar, eu fiquei muito... Eu gosto muito de ver o sucesso das pessoas. E eu disse, você tem noção que isso aqui é pequeno demais para você? Talvez eu não tenha pensado, porque realmente a gente sente que é uma empresa que vai crescer muito mais. Então, realmente, ali vai ficar pequeno muito rápido. Porque às vezes a gente não tem essa noção. Talvez você que está ali dentro, está ali focado em realmente dar resultado, em cuidado operacional, de fazer com que o motorista ande com o seu automóvel limpinho, atenda com excelência. Você não dá conta que você está crescendo, que você está anos-luz à frente de alguém ali que, de repente, só criou um aplicativo e só está querendo ganhar dinheiro, só está avisando dinheiro. E aí, quando você vai para esse lado, parece que assim você não tem o foco
do seu cliente. Exatamente. E aí é uma outra coisa que a gente usa muito na Sevi. O usuário da Sevi, Sim. que seria em outra empresa usuário, Sim. para nós é cliente. É cliente. Cada pessoa que senta É no banco diferente, de trás, gente. ele Ser é cliente é diferente de ser usuário. Usuário Sim, é qualquer um. Sim, exato. Não é? Exato. O cliente, eu sei quem ele é, eu sei o perfil dele, eu sei Sim. que horas ele trabalha, eu sei até o local onde ele mora. Eu sei informações desse meu cliente que o usuário eu não preciso saber, Você né? sabe que hoje fica mais difícil da gente ter essa conexão tão forte com o cliente. Sim. Mas aqueles que ligam na central, por exemplo... Já são íntimos. Já sabem. Luciano, tem uma história que você compartilhou com a gente na inauguração, que é algo também que me fez me conectar muito com você, por isso que talvez eu insisti tanto para você estar aqui, né? Você estava comentando, eu vejo que a Sevi, além disso, ela se conecta com outras empresas, né? Que nem você Sim. contou a história de um lavador, né? Sim. Que tava. Eu quero que você compartilhe isso com o pessoal, porque eu achei incrível. Você lembra a história? Eu lembro, não, a história era mais esquecida. Só não vou chorar hoje, porque naquele dia eu estava muito emocionado. Eu fiquei emocionada porque eu falo, é por isso que eu tenho me conectado com as pessoas. É isso que faz realmente o mover, né? A vontade da gente estar aqui todos os dias, de forma voluntária, levando informações, motivando pessoas que muitas vezes tá desmotivada. Muitas vezes Sim. essa pessoa, ela acha que ela precisa ter dinheiro, Luciano, para ela iniciar ou para ela pôr a ideia no papel. O Luciano tá aqui, gente, é prova viva. Eu comecei com zero. Com 6 metros quadrados. Detalhe, com aplicativo, sem carro. Né? Sem Provavelmente carro. algumas pessoas podem estar dizendo assim, poxa, eu queria trabalhar como motorista, mas eu não tenho carro. Aluga. A gente Tem alugou. outros mecanismos. Ele não tinha o carro, ele fez o aplicativo, ele alugou o carro em pouco tempo. Hoje você tem seu carro, Sim. alguns carros. Todo mundo tem carro lá na família, tenho certeza. Então é isso. Então às vezes as pessoas querem conectar, mas eu não tenho dinheiro. É desculpa que você conta, é uma mentirinha que você conta pra você dizer que você não é capaz. A gente, às mas vezes... conta depois a história Tá, do que eu quero conto. saber. Eu quero que A gente, antes de mais nada, toda vez que a gente vai ter um desafio, muitas vezes a gente já coloca o problema na frente, Sim. né? Calma. Mais fácil, né? Vamos primeiro pro desafio, né? Eu criei um problema para mim com um problema bom, que era o quê? Eu precisava ter carro, Sim. porque eu já tinha um cliente. E antes, eu não tinha nenhum cliente. Exato. E consegui, e foi. E aí, com um ano, a gente conseguiu tirar um carro zero, porque uma cooperativa bancária nos apoiou muito. Olha que bacana. E aí a gente tirou eu tirei um carro executivo e esse carro ele foi assim uma ferramenta muito importante. Sim. Mas eu não estou dizendo que assim, você em um ano vai conseguir. Não, calma. Você já tinha também uma história, né? Você tinha Sim, todo um alicerce só que por trás assim, dali. vem outra coisa, Fran. Eu fiquei 3 anos, eu e a Laila, nós ficamos sem férias nenhuma. E quando eu digo sem férias, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Quantas vezes a Laila, às vezes os pais dela moram em São Paulo, eu levava, deixava lá. Natal, Ano Novo, não me recordo, ela chegou a passar lá. É uma renúncia, né? Para que você possa realmente... É que nem você plantou. Você precisava plantar. Naquele momento Sim. você tinha que abrir mão de muitas coisas, Sim. né? Fazer muitas renúncias. Dormir para que muitas você vezes possa em colher, carro. né? Não é milagre, né? Não vem de graça. Sim, Dormir em carro. Era, às vezes 3 vezes para São Paulo. E aí chegava no aeroporto, o cliente ia chegar depois de 2 horas, parava no estacionamento, dormia, porque era um momento que eu tinha ali para descansar. Então, assim, falar que é fácil, não. Claro, não hoje é. a gente está aqui mostrando a empresa pronta, né? A Mas empresa teve pronta. muita semeadura, Só teve que muita... Todo passo que a gente deu, a gente foi muito fazendo base. Isso é fenomenal. Eu falo, hoje a CV ela criou uma base que é muito forte. E aí, talvez a gente tenha essa questão com o nosso concorrente, com os nossos concorrentes, de eles olharem e falar, nossa, peraí. Assusta. É posicionamento. Quem é o pequeno, posicionamento. ele olha e fala, eu quero chegar lá, mas calma, não chega assim pulando, né? Você vai ter que por trilhar. etapa, vai chegar um momento que a Sevi realmente não vai dar conta ou não vai querer dar conta, né? Porque a gente tem um momento que a gente tem que se posicionar. E aí é o momento deles, né? Abraçar, aproveitar a oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Exatamente. Né? E falando em oportunidades, eu vou trazer a historinha que você ficou conte pra mim. emocionado. Pra mim e pra todo o pessoal lá de casa. A gente fazia um caminho, um trajeto, e a gente sempre passava em frente a um lava rápido. E aí, nesse lava rápido, eu olhava pra dentro, vazio, sempre vazio. E aí, um dia eu comentei... Esse lava rápido era lá em Tietê mesmo? Em Tietê, no caminho que a gente fazia lá.
E aí um dia eu comentei com a Laila, eu falei, poxa vida, né? Esse cara tá sempre vazio, eu vou parar uma hora aí para conversar com ele. E aí um dia tava passando, ele tava lá, eu manobrei, entrei, opa, tudo bem? Opa, tudo bem e tal. Eu sou o Luciano, sou da Sevi e tal. E eu queria propor uma parceria pra gente fazer, pro pessoal vir lavar o carro aqui e tal. Ele falou, pô, legal, bacana, né, tal. Falei, ó, eu só vou pedir 2 coisas. Primeiro, menor preço que você puder fazer. Sim. Segundo, a hora que chegar um Sevi, você larga tudo e atende o Sevi. Dá prioridade. Porque ele precisa ganhar dinheiro. Sim. Ele precisa lavar o carro dele e voltar para ganhar dinheiro. Sim. E se o carro dele ficar aqui parado, ele tá deixando de ganhar. Aí ele falou assim, olha, acho que dá. No mesmo dia ele mandou uma mensagem para ele, falou, aí eu olhei o preço, vamos tirar mais uns 2, 3 reais. Aí, vamos ajustar a tabela, né? Aí a gente chegou num preço. Que bacana. Olha, aí quando passou aí uns 2, 3 meses, mais ou menos, eu queria lavar o carro. Ele não tinha horário. Eu achei, então, porque é isso. Às vezes a gente anda muito no automático, a gente esquece de olhar ao nosso redor. Sim. Quantas pessoas a gente pode se conectar e ajudar, porque estão várias empresas. Muitas vezes a pessoa realmente está lá no balcão, sem saber para onde começar, onde correr, e ela precisa de boas parcerias. Uma empresa já consolidada, um grande mercado da nossa região, quando a gente começou a fazer a nossa parceria da Sevi levar o cliente deles, e aí a gente tem uma relação muito próxima, e toda vez que a gente conversa com o diretor financeiro deles, eu falo para eles, a gente conhece o teu cliente, mas conhece a ponto de saber assim, a porteira que tem na casa do cliente dele lá em Porto Feliz, que ele pega lá. A dificuldade que vocês vão encontrar no caminho. Ou em Boituva, ou aqui em Tietê, enfim. E aí, uma coisa que a gente conseguiu fazer com ele foi, ele melhorou a qualidade do atendimento, do pós-atendimento ao cliente dele, e ele reduziu o custo operacional que ele tinha. E ele não, talvez ele não tenha essa ideia de quanto que ele gerou de emprego. Eu sempre falo isso. Acho que essa é assim, até no dia da inauguração, eu falo assim, a Sevi tem muito dinheiro. Não, a Sevi faz muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas na verdade, você tá essa a serviço da vida. movimentação então que a gente faz do lava rápido, do mercado, é do mecânico, é do motorista que gasta com combustível. Movimenta todo o comércio local. Isso é muito bacana porque você imagina a quantidade de profissionais que hoje vivem 100% da Sevi, que hoje são motoristas 100% Sevi, e ainda aqueles que precisam de uma renda extra e ainda tem essa oportunidade. Então, quer dizer, ele sai do trabalho com o carro dele, ainda ele consegue ganhar um valor legal. E assim, com uma empresa séria, que tem credibilidade, que respeita o seu motorista, eu acho que assim, isso é fenomenal, acho que isso é fantástico, é por isso que faz sucesso. E o mais gostoso de tudo, assim, que eu sinto, é quando eu chego em algum lugar que tem um motorista, um parceiro, a relação com que eles me acolhem. Sim. Assim, 99% é de um acolhimento muito legal, muito bacana. Os que não acolhem é porque não conhecem e ainda ou acha que é intocável, porque está acostumado com o patrão, né, com o empresário rude. Então, às vezes, a pessoa fica tímida e tem vergonha de chegar perto, esses dias, né? a gente faz um evento que chama Café com Parceiro. E aí eu vou nas cidades para conversar e conhecer esses motoristas, porque aumentou demais. Sim. E é importante essa relação, né? É muito legal. A gente teve um em Laranjal e eu tô lá na rodinha, a gente conversando, e eu tô falando, porque quando eu dirigia, não sei o quê. Aí um cara tava do meu lado, desculpa perguntar, mas quem é você? Quem é esse cara, né? É só porque você tá o criador. Você tá só falando de preço, você ajuda lá no negócio do preço? Eu falei, não, cara, na verdade... Eu apenas criei, né? Hoje você conta com quantos motoristas, Luciano? Hoje são em torno de 500 a 550. 550 motoristas. Por aí. Caramba, um super beijo aí pra vocês que estão de plantão e estão aí nos assistindo, pra todos vocês motoristas que realmente vestem a camisa, que respeitam a empresa do qual vocês trabalham aí, que é sucesso, né? E eu tenho que mandar esse abraço também. Eu preciso Vou até mostrar um mapa da cidade. Vocês devem estar curiosos aí de saber aonde tem Sevi. Logo a gente vai explicar para vocês como é que vocês baixam. Mas tem todas essas cidades. Tietê, Cerquilho,
Porto Feliz, Boituva, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista. Não consigo ler. Jumirim, Tatuí, Conchas, Pereira, Cesarolange, Capão Bonito. Qual que é a... Macatuba. Olha, esse pessoal com certeza também deve estar nos assistindo ao vivo pela TV Cidade Jardim, aí da sua cidade. Um super beijo para todos vocês aí conectados. Então já segue aí esse parceiro incrível. Se você não conhece o aplicativo, vamos explicar pro pessoal como é que ele abaixa? Baixar o aplicativo. Ninguém vai baixar nada aqui. Antes eu preciso mandar um abraço também pro pessoal da Central que tá trabalhando ainda. Legal, um super beijo para todos vocês. Quero também aproveitar e mandar um beijo pro GG, que é fantástico. Acho que é a figurinha carimbada aí do pessoal da Sevi também. Um super beijo aí para vocês. E vamos mostrar. Em Botucatu, quem tá assistindo a gente é meu sobrinho, Arthur. Super beijo, Arthur, pra você. E o Miguel, inclusive eles moram em São Paulo. E aí, esses dias o Arthur falou assim pra mim: tio, eu contei para um amigo meu que você é dono da Sevi. Ele falou: você tá mentindo. Não, o Arthur é meu sobrinho mesmo, tá? Arthur, seu tio tá aqui ao vivo no programa Conectando Famílias. Um super beijo pra você. Já mostra pro seu amiguinho que ele é dono da Sevi, a melhor empresa de aplicativo. E manda ele baixar aí, né? E para você baixar o aplicativo é muito fácil. Isso aí, ó. A gente vai lá, entra na loja, clica lá, Sevi, baixar, né? Preenche lá o cadastro que tem que ser feito, nome, precisa foto e pronto. E aí, gente, é muito rápido. É rapidinho. Tem que se cadastrar. E por que é importante cadastrar? Fran, muita gente fala, mas por quê? Às vezes a pessoa até liga lá na central. Por que eu tenho que cadastrar? Falar meu CPF? Porque todas as corridas da Sevi são seguradas. Isso é muito importante para que ele tenha realmente segurança, né? Exato. No seu transporte. E aí, aconteceu qualquer problema, a gente vai assistir a pessoa. Tivemos um caso, acho que foi o único caso importante. Eu só conto esse porque eu só sei desse. Graças a Deus. Eu acho que foi o único caso. Nesse tempo todo, uma senhorinha desceu do carro e torceu o pé. Olha só. A gente assistiu ela em tudo. A gente mandou ela pro médico, o líder da cidade buscou, passou na farmácia, comprou os remédios que ela precisava, enfim. Isso é humanização, gente. Então não é apenas um aplicativo. Eu tenho certeza que tem muita gente de fora aqui na nossa região de férias. Então já aproveita, já baixa aí o aplicativo, já tem uma experiência e comenta com a gente. Se não tiver uma experiência boa, a gente já chama direto o Luciano. Ó. É bem isso mesmo. A gente vai direto na fonte, né? O bom do interior é isso, gente. A gente sabe quem é o dono, entende? A conversa é tete a tete. E o que é o bom disso? A gente, quem olha, fala assim, mas é fácil, né? Não, a gente está falando de 5 mil corridas por dia. É muita corrida, então, né? Só que o time que a gente construiu para olhar para tudo isso é muito grande também. Sim. Então, cada cidade, líder em cada cidade. Eu tenho, agora a Laila, ela passou a ser nossa ouvidora. Nós temos uma ouvidoria. Coitada da Laila. Gente, olha que bacana, né? Você vê que o tempo todo, eu tenho que falar, tá? O tempo todo ele fala a Laila. A Laila é a esposa dele. Então, como que é importante também a empresa estar conectada. Ambos estão conectados. Sim. Então, vocês falam a mesma língua, vocês discutem as mesmas dificuldades, o mesmo propósito. Inclusive, ela está aqui, gente, ao vivo. Um super beijo para você. Parabéns por você ser essa fortaleza, porque nós, mulheres, arrebentamos. Se a gente tá ali, ó, não tem como não dar errado, mas tá? eu vou ser obrigado a contar um caos. A filha também, lindeza, que trabalha na parte do marketing, né? Do marketing, Maiara. Gente, a família toda trabalha nessa empresa. Olha que bacana, e o Felipe, né? É o outro filho, ele trabalha no atendimento e na TI. Ele cuida da TI olha também. Só, tá vendo? Ele encaixou a família toda ali. A família por isso que é sucesso, porque tá todo mundo no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e é uma empresa incrível que só cresce. Você contou da Laila Fortaleza, mas eu preciso contar um caos aí. Claro, tá? mulher. A Laila, quem manda na empresa sou eu, ponto. Lógico. Sou aquele chefe rude. Ela só diz e você concorda. Claro, meu amor. Não, eu sou um chefe legal, na verdade. Mas assim, eu alguém tem que pôr ordem, eu pontuo muito corretamente o que é cada um, assim, legal. E aí um dia lá, no meio do expediente, eu coloquei uma situação, a Laila, não, vai ser essa forma. E ela ficou bravíssima, porque eu falei, é dessa forma. Tem hora que não tem jeito, tem hora que a gente tem que abrir mão, tem hora que a gente vai ficar de bico mesmo, né? Porque são duas pessoas com cabeças diferentes. Mas eu acho que depois, no final, com o resultado, ambos entendem, realmente fizemos a coisa certa. Isso já era mais ou menos a hora de ir embora.
Ah, E você tá ela ferrado, tava você ficou sem de bico, janta, né? tava de Lógico. bico. Não, mas olha só. Saímos, encerramos o expediente e tal, belezinha, descemos do elevador. Que pena A que hora vocês não estão olhando pra saiu- cara da Laila, gente. A hora que saiu do portão do prédio, eu peguei e dei a mão pra ela e falei assim, vamos tomar um sorvete? Não, é muito romântico, né? Cara de pau. Aí vamos. Mas por que isso? Não, é... Porque assim, aquele momento que. E confesso uma coisa. Essa coisa intensa da família, empresa, casa. Sim. Ela é Já tá muito bem complexa. alinhada. Já tá muito bem definida. Eu falo muito de empresa familiar, mas eu também sei que empresa familiar são as empresas mais sensíveis. Sim. Até porque se a gente não saber se posicionar, se você não souber até onde você pode ir, e até onde você é o patrão, e até onde você é o marido, ou até onde Sim. você é o patrão, até onde você é pai, realmente se perde. E aí, muitas vezes, a gente vê também empresas familiares que não chegam na terceira geração, Sim. por conta dessa falta de conexão. Sim. Né? E imposição. Eu vejo, pode ser que eu esteja errada. E claro que você não vai compartilhar comigo, brincadeira. Mas assim, eu percebo que as coisas foram encaixando, né? Que nem você Sim. fala, a sua filha é marketing, mas essa é o trabalho dela, é a formação dela. Então ela se encontrou ali dentro. O seu Sim. filho, a mesma coisa. A sua esposa, ela se agregou a um objetivo do marido, que é Sim. hoje o pilar da família. Então isso é muito legal, né? Deixar todo mundo à vontade, né? E, na verdade, ao mesmo tempo, cada um no seu ramo, né? Então isso foi muito legal. É muito o que você disse. Ela foi. Ela não era o ramo dela, vamos Se adaptou, dizer assim, né? Foi mas lapidada. ela queria estar próximo desse desafio, desse projeto. E aí ela acabou pegando uma fatia do bolo ali, que, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes. Porque É a parte mais sensível da empresa, né? Que muitas vezes não chega ao dono, né? Exato, e a gente precisava ter alguém. Sim. E aí, qual que é o nosso maior receio? Era que esse alguém filtrasse isso de Não forma... passasse o que fosse importante. Exato. E Exatamente. também entendesse o outro lado. Sim. Talvez pela minha paixão lá de início em Sim. criar, se alguém chegasse com alguma situação, eu poderia não ouvir direito. Sim. Ela tem essa paixão, mas ela não é tanto quanto Sim. a que eu criei, né? Ela consegue estar com o pé Ela no chão. consegue Você, tá com o pé mais no apesar de chão. tudo, é na emoção. A importância é realmente de Exato. ter o equilíbrio dentro da Exato. empresa. Que delícia de bate-papo. Gente, eu queria ficar horas aqui falando com você. Muito incrível. Fico muito grata de você compartilhar com a gente. Mas fala, eu cortei você Não, alguma eu ia coisa. colocar só a questão da número de reclamações, que é importante. Ah, legal. Pode A falar. gente faz em torno de 150 mil corridas por mês. Por mês. Nós temos 150 mil. 1.000. 150 mil. Vocês estão ouvindo, gente? É muita corrida. Mas a gente celebrou cada uma de cada cidade, assim, e Olha celebra ainda hoje. que bacana. Celebra. Isso é muito dava bacana. 20 corridas. 20 corridas. Isso que faz multiplicar todos os dias, né? E a gente tem em torno de 1.000 a 1.200 reclamações por mês. Sendo a maioria dessas, esqueci alguma coisa, esqueci a senha, o motorista fez um caminho diferente. Que honra, né? Que graça. Que bacana. Assim, coisas praticamente corriqueiras 80%. que dá pra corrigir. Corriqueira, muito- que aí muitas das vezes nem chega pra Laila. Sim. A Laila resolve uma ou duas questões por mês. Olha que bacana. E É um muito ponto bom. bastante positivo também que eu acho importante falar é que os motoristas, eles são da própria cidade. Eles são da né? cidade. Então, quer dizer, ele tem primeiro residência fixa, ele tem todo um cadastro seguro com o Luciano, porque o Luciano fiscaliza se realmente esse motorista é verdadeiro, se o carro está em dia, se o IPVA está pago, se o seguro do IPVA, tudo certinho. Então, assim, vai muito além. E você sabe onde esse motorista mora. Então, geralmente, os motoristas de Serquilho residem em Serquilho, de Tietê em Tietê e assim por diante. assim Então, vai. isso também dá uma segurança muito maior. Hoje né? eu não faço mais isso, mas eu tenho o Henrique. O Uhum. Henrique e o Márcio que cuida, agora mais o Henrique. O Henrique ele faz toda essa triagem. O Henrique começou com a gente como atendente. Uhum. Aliás, todos os funcionários da Sevi que ocupam cargos Maiores. assim, não diria maiores, mas Uhum. de uma responsabilidade um pouco diferente, eles começaram como atendentes. Olha A que- gente coloca como atendentes, eles aprendem. Isso também é E aí fantástico, eles porque ele vão conhece a crescendo empresa de dentro da dentro empresa. para fora, né? Então, Porque fica fácil chegar, né? A Mayara também passou como atendente. É marketing hoje, estava na faculdade, mas muito foi bem. atendente. Ah lá, a A esposa Laila foi também, atendente, olha lá. eu fui atendente. E motorista
motorista, que e é legal, motorista. né? Que bacana. Todo mundo, a gente criou essa situação, primeiro porque valoriza quem está lá trabalhando no atendimento, que tá aos domingos, tá, às vezes tá o pessoal na festa, ele tá lá. Você viu, boa noite? Isso é muito bacana. E aí ele sabe que ele pode chegar, se houver uma demanda de uma necessidade de um cargo diferente, ele sabe, eu posso alçar. Gente, isso é muito bacana. Olha, já reitero o pedido para que você volte outras vezes, contar mais história, porque realmente é uma história muito bacana. Eu me sinto orgulhosa de ter pessoas e profissionais desse porte, né, estando com a gente aqui presente, compartilhando com vocês aí de casa. Então, volte sempre que quiser, conte com o nosso programa. Nós estaremos sempre à disposição. Obrigado. Foi uma satisfação muito grande falar da Sevi. É tanta coisa, eu sei que às vezes eu me empolgo e eu vou falando. Não, mas é uma delícia ouvir, porque é verdade. É conexão, verdade, então verdade. Isso é muito bacana, isso faz sentido. Que, a gente descobriu vocês lá atrás, uma vez, que acho que foi, eu não lembro, tinha uma propaganda, tinha uma coisa conectando famílias. Eu falei assim, nossa, tudo a ver com a gente. Adoro. Conectando pessoas, então... E é exatamente isso. Esse slogan que a gente criou de conectar pessoas mesmo, de criar destinos, não é à toa. A gente passou, né, ao longo da história da Sevi, a gente tem muitas histórias. Conexão de verdade. Conexão de verdade. E isso é muito legal, isso é muito intenso. Tivemos já casamento aqui dentro, filhos que nasceram, crianças que dentro dos carros. Quase dentro. Caramba! É muito incrível. Então, assim, há uma conexão. Sim. E não só essa situação. O próprio, a gente precisa, para sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Sim. Então, assim, a gente conseguiu conectar pessoas que têm a necessidade, o desejo e o anseio de ganhar dinheiro, mas sem colocar o dinheiro como um Deus. Exatamente. Né? Assim, com o objetivo principal de fazer o melhor. Sim. E aí, como que por recompensa, por sequência, né? Por consequência as coisas vêm. Não, muito incrível, assim, parabéns demais, que você continue, que você nunca perca essa essência, que os seus parceiros olhem para isso e vistam a camisa verdadeiramente, para que isso seja próspero também na vida deles, né? Vestem, a gente vê, é nítido, isso é muito gostoso, mas vem de você. Então, essa essência é sua, né? Então, que você possa realmente continuar semeando para que os seus parceiros cheguem cada vez mais vestindo realmente a camisa, fazendo acontecer e dando ainda mais credibilidade para todas as pessoas que vão utilizar. E espero que muitas pessoas baixem aí o aplicativo e já comecem a utilizar, principalmente agora nas férias, né? Sim. Tem motorista mulher, tem motorista que leva a criançada para a escola, é só entrar em contato lá, gente, é muito bacana. E não estou falando isso a esmo, estou falando porque realmente eu também utilizo, sou usuária não, eu sou cliente. Sou cliente Sevi, eu acho que vale muito a pena vocês terem um aplicativo e conhecer. Se for sair, saia de Sevi. Vai de Sevi. Um super beijo, um bom retorno para você, viu? Obrigado, satisfação imensa.